Caríssimos, ao celebrarmos a solenidade de São Pedro e São Paulo, somos convidados a confessar e a testemunhar a nossa fé, como fizeram estes dois grandes apóstolos, considerados as colunas da Igreja. Celebramos hoje também o Dia do Papa. Rezemos pelo Papa Francisco e pelo seu ministério. Na mesma fé dos apóstolos, iniciemos cantando. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Toda a igreja, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei, filhos e filhas, sejam todos bem-vindos ao santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. Acolho a todos que sempre estão conosco, aqueles que nos visitam. Quero saudar a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, TVs Irmãs, Rádio Evangelizar, Rádios Irmãs. Nós estamos celebrando as colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Uma salva de palmas a São Pedro e São Paulo. Filhos amados, nós também hoje abrimos esta missa deste mês devotado, mês de julho, mês de Nossa Senhora do Carmo, a madrinha da obra Evangelizar é Preciso, a madrinha de todos nós que somos desta obra. Uma salva de palmas a Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva! Cantemos! Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus quer contar sempre com nossa ajuda. E cada um é convidado a colocar os seus dons, seus talentos. Não há uma uniformidade. Na verdade, é unidade. Olhando para a vida de São Pedro e São Paulo, há tantos pontos de divergência, mas eles estavam unidos em torno do Cristo. Vamos pedir perdão pelas vezes em que nós não somos um sinal de comunhão, de unidade, de ser igreja. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Um grande louvor a Deus por ter chamado São Pedro e São Paulo. Um grande louvor a Deus pelo testemunho de vida que eles dão.
Um louvor a Deus neste mês de julho, dedicado a Nossa Senhora do Carmo, nossa madrinha. E pelo dia do Papa, glorifiquemos a Deus cantando. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Deus e Pai, nós vos louvamos, glória a Deus. Adoramos, bendizemos, glória a Deus. Damos glória ao vosso nome, glória a Deus. Vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, glória a Deus. Unigênito do Pai, Glória a Deus. voz de Deus, Cordeiro Santo, Glória a Deus. nossas culpas perdoai. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 Deus dos altos céus, paz na terra a todos nós. Vós que estáis junto do Pai, Glória a Deus. como nosso intercessor, Glória a Deus. acolhei nossos pedidos, Glória a Deus. atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, Glória a Deus. o Altíssimo Senhor, Glória a Deus. com o Espírito Divino, Glória a Deus. de Deus Pai no esplendor. Toda a igreja. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 Deus dos altos céus, paz na terra a todos nós. Oremos. Coloquemos nossas intenções, nossos pedidos e súplicas diante do Senhor. Hoje, de modo particular, mas durante todo este mês, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, a madrinha da obra Evangelizar. Citando estes, pedimos por todos os associados: Clarice Bavaresco, Porto Alegre, Rio Grande do Sul; Maria Valdéria da Silva, Caruaru, Pernambuco; Anderson Ferreira da Silva, Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. As vidas de Pedro e Paulo manifestam o que devem ser nossas vidas, uma contínua resposta a Jesus Cristo. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite,
Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhes das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 33 e tem por antífona: De todos os temores me livrou o Senhor Deus, todos. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Salmodiemos. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Toda a igreja. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste.
A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Nós vimos sua glória, seu amor nos libertou. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas deste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, você que acompanha aqui, você que está acompanhando pela TV Evangelizar, inúmeras TVs irmãs, Rádio Evangelizar, inúmeras rádios irmãs, também pelo aplicativo YouTube Padre Manzotti, esta missa, que há muitos e muitos anos, já passa de 15 anos, que sempre temos, faça chuva, faça sol, temos esta Santa Missa transmitida por muitas emissoras, inclusive pela Paraná Educativa. Nós estamos hoje celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. E explico, é bem verdade que o dia de São Pedro, dia 29, mas a igreja tem por hábito, costume, tradição, quando a festa é importante, a solenidade é importante e cai no meio da semana, para melhor celebração do povo de Deus, para melhor evidenciar aquela festa e não se perder, se transpõe para domingo. Por isso, hoje se celebra em igualdade sobre os dois pilares, São Pedro, São Paulo, e também se celebra o dia do Papa. Como obra evangelizar é preciso, repito porque é importante, nós temos como intercessor São Pio de Pietrelcina, mas nós temos como madrinha Nossa Senhora do Carmo. É verdade que o dia que se celebra, dia 16,
eu oficialmente celebrarei com todas as honras no domingo, exatamente para transpor dia 17, com imposição de escapulário dia 17, mas eu digo assim, um mês inteiro dedicado a Nossa Senhora do Carmo, a mãe do Santo Escapulário. E digo a você com toda certeza, recomende-se a Nossa Senhora do Carmo, peça a ela, porque é só e tão somente a ela que usa esta oração. Mãe, nunca se ouviu dizer que alguém tendo recorrido a vós tenha ficado desamparado. Por isso, nas suas labutas, nas suas buscas, nas suas dificuldades, recorra a Nossa Senhora de Nazaré, sob o título de Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra Evangelizar é Preciso. Para nos fazer melhor refletir sobre São Pedro e São Paulo, a liturgia hoje você pode conferir. Se você tem um celular, é só baixar o aplicativo da obra Evangelizar é Preciso e baixar lá o aplicativo onde tem a leitura do dia, e você vai poder acompanhar, porque a própria liturgia espaçada entre primeira leitura, segunda leitura, Evangelho, nos dá uma referência dos apóstolos. Na primeira leitura de hoje, nos fala de São Pedro. O contexto deste Atos dos Apóstolos, capítulo 3, você tem que entender, Nosso Senhor morreu e ressuscitou, e os apóstolos, os 11 apóstolos, depois substituído por Matias, ficaram em Jerusalém. Mas aconteceu um fato. Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças por causa de Jesus, teve 3 filhos, os tetrarcas. E o que ficou em Jerusalém era chamado Herodes Agripa. E este fez, Herodes Agripa, uma grande perseguição contra a seita dos que seguiam Jesus Cristo. Olha como eu disse a palavra, uma seita dos que seguiam aquele Galileu que morreu e ressuscitou, e o fez para agradar os judeus. Então, os Atos dos Apóstolos começa dizendo que matou Tiago, decapitado, o bispo de Jerusalém, e viu que isso agradava, falou: circo e pão. É assim, aqueles que querem engabelar o povo. Foi bom matar Tiago? Vamos pegar o chefe deles, Pedro. Eis o relato da primeira leitura. O objetivo era, logo depois da festa da Páscoa, quando Jerusalém estava entupido de gente, porque eles iam para Páscoa e ficavam até a festa de Pentecostes. Lá ele mataria Pedro. É impressionante que esse texto, escrito por Lucas, nos apresenta alguns elementos importantíssimos, como, e vamos lá, Pedro, que foi levado para o cárcere em Jerusalém, foi acorrentado, e se você olhar os detalhes, eles têm a noção de que Pedro chegou a dormir. Alguém poderia pensar: nossa, mas Pedro era sossegado, né? E não tinha Rivotril na época. Pedro era sossegado, né? Tá para ser morto e dorme. Esse é o pai do sossego. Não, não é este o objetivo. O objetivo de Lucas é colocar a seguinte dimensão: enquanto Pedro dorme, sereno, tranquilo, confiando em Deus, há uma comunidade, pode olhar no texto, uma comunidade de cristãos que reza, certamente com Nossa Senhora, certamente lá no cenáculo
onde desceu o Espírito Santo, ou em outra localidade, não sei. Mas eles rezam, eles intercedem, eles suplicam. O que Lucas quer enfatizar: uma igreja orante, a força de uma igreja de joelho dobrado, a força do que pode uma oração fazer: derrubar correntes, abrir celas, libertar os prisioneiros. Esta é a mensagem de Lucas. É, na verdade, nos deixar claro: sim, Pedro foi libertado, mas não por seus méritos. Pedro foi libertado por um anjo, mas não pelo fruto da sua própria oração, porque a igreja intercedia. Meus irmãos, aqui nós temos uma reflexão muito importante. Por que ir na igreja? Por que estamos reunidos? Por que domingo sair de casa, ou durante a semana ir à igreja? Nossa, padre, e eu estou percebendo isso, percebi em números, porque eu gosto de números e mapas. Conversa comigo, vem me falar uma coisa, me mostre dados. Esse sou eu. O povo diminuiu. Aqui, nas paróquias, mas a gente acostumou, nós acostumamos na pandemia que a gente pode rezar em casa, certo? Pode, mas não é tudo. Filho, a necessidade não conhece leis. Sou um dos que mais apregoa a importância dos meios de comunicação, mas não substitui o teu ir à igreja, o teu sentar-se do lado do teu irmão, o seu se ajoelhar. Por quê, padre? Porque quando nós estamos aqui, Deus está aqui. Nós estamos na casa de Deus. E eu falei isso em 1 Reis, quando Deus escolheu habitar no templo de Salomão. Está lá. Mas, meus irmãos, a igreja que reza, dobra o joelho, intercede, suplica. Se nós soubéssemos isso, que às vezes a gente vem para uma missa, a gente vem sem vontade, a gente vem sem ânimo, a gente vem sem... a gente nem sabe o que pedir. Mas o céu desce aqui. Olha, Eucaristia. Se Jesus desce no altar, Nossa Senhora desce junto, o Espírito Santo, Miguel, Gabriel, Rafael. Então, merecendo ou não, eu me envolvo no Horebe, eu me envolvo no céu, e o céu se envolve em mim. E me diga, quem está na luz só pode se iluminar. Portanto, a primeira leitura, ela quer ressaltar sim, a grande força de uma igreja intercessora. É verdade que também nesta leitura, nós temos com clareza este aspecto de Pedro que dorme, Pedro que é levado pelo anjo, nem se dá conta se é verdade ou não é verdade. De novo, é a ação de Deus que conduz, a ação de Deus que liberta, é Deus que quer quebrar as nossas correntes. Deus, Ele estava acorrentado, quer abrir as nossas celas, nos tirar de nossas prisões. Ora, assim sendo, queridos irmãos e irmãs, agora sei, disse Pedro, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. É Deus que sustenta a sua igreja, é Deus que sustenta-nos na caminhada. O Evangelho, por sua vez, nos coloca um texto que há poucos domingos apareceu, mas sob a perspectiva de Mateus. E aqui, qual o que quer se enfatizar? Não é a primeira pergunta, o que dizem os homens sobre mim? Já falamos sobre isso bastante. Mas e para vocês, quem sou eu? Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir a este mundo. Tu és o Messias, o Filho de Deus. É impressionante, meus irmãos,
que Mateus, nos coloca a consequência disso. Quando Pedro se deixa guiar por Deus, assim como nós, de nossos lábios sai a verdade, de nossos lábios é professada a fé. E alguém poderia perguntar, Jesus depois disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meus irmãos, os teólogos, os biblistas e a teologia mais pura nos faz perceber que não estamos falando que a igreja de Jesus Cristo está alicerçada no humano de Pedro. A pedra é unicamente Jesus Cristo. O próprio Pedro vai dizer: a pedras que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Quem é a pedra angular? Jesus Cristo. Então o que é a pedra da nossa fé? A nossa igreja está alicerçada sobre a profissão de fé de Pedro. A pedra, entenda bem, quando alguém fala uma coisa bonita, a gente não fala: puxa, que pérolas, nossa, que pérolas saíram. O que você falou é uma pérola, é a mesma lógica. O que Pedro falou agora, movido por Deus, é uma pedra. E o que é essa pedra? Jesus é o Cristo. O que sustenta a igreja? Jesus o Cristo. Qual é a pedra fundamental? Jesus o Cristo. E a partir disso, Pedro viveu. Foi a partir disso que Pedro foi se lapidando em Cristo Jesus. Se nós olharmos para a vida de Pedro, meus irmãos, um homem, e nunca me canso de pensar onde ele foi chamado e onde ele chegou. Chamado pisando barro, consertando redes, chamado por Jesus Cristo, já com sua esposa, sua sogra, e Jesus foi o lapidando, e Pedro se transformou na referência, numa coluna da igreja. Pedro, que nós sabemos que levou adiante até o final. E quando ele ouviu Jesus Cristo dizer: por que o Vaticano é em Roma? Me perguntavam nesta peregrinação. E o Vaticano não é em Jerusalém. Primeiro que mais o Vaticano em Jerusalém, aí sim a briga era feia. Mas por quê? Porque Pedro escutou: vocês vão anunciar na Judeia, na Samaria, até os confins do mundo. Onde eram os confins do mundo e o começo do mundo? Roma. Por isso Pedro vai a Roma. E lá em Roma, e ele vai por quê? Porque lá é o ponto mais desafiador, e ele entende perfeitamente que é de lá que vai sair todas as estradas do império. Ora, Jesus saiu de Nazaré para Cafarnaum para ramificar o cristianismo. Pedro sai de Jerusalém para Roma para que o império receba a mensagem de Jesus. Mas lá, na pedra fundamental que é Jesus Cristo, na colina, nas 7 colinas de Roma, colina de Nero e outra colina que tem lá o Capitólio, e uma delas, a colina do Vaticano, ele é crucificado. A princípio era para ser igual ao mestre, mas ele pediu: não sou digno, se tenho que ser crucificado, que seja de cabeça para baixo. Meus irmãos, a segunda leitura de hoje, ela é propositalmente colocada para que reflitamos a figura de São Paulo, um homem que é da segunda geração, um apóstolo, entre aspas, tardio, não tão tardio, mas que não chegou a conhecer Jesus enquanto vivo. Viu Jesus Cristo quando no caminho de Damasco teve uma visão e ficou cego.
Paulo, diferentemente de Pedro, não era pescador, era um intelectual. Paulo, ele era judeu, devido ao pai, por uma questão de cidadania, romano, formado pelos gregos. Então um homem que tinha o melhor da cultura judaica, o melhor da cultura grega e helênica, e um homem respeitadíssimo, tanto que ele não foi crucificado. Por quê? Porque sendo romano, nenhum romano podia ser crucificado, só podia no máximo ser decapitado. Paulo, diferentemente de Pedro, um homem que usou todo o seu conhecimento. Isso é bonito de ver, maravilhoso de ver. Um homem de uma personalidade difícil, Pedro também, mas Paulo usou de todo o seu conhecimento intelectivo. Veja as cartas de Paulo, veja as comunidades. Um homem que não media esforços, fez 3 grandes viagens missionárias, a cavalo, de barco, a pé, em cima de burrico. Um homem que não sossegava o facho, enquanto ele não foi em toda a Ásia Menor, toda aquela região, fundando comunidades, fundando o quê? Igrejas. Meus irmãos, Paulo foi preso, como sempre, grande parte da sua vida esteve preso por um tempo em Jerusalém, depois passou por vários tribunais, até chegar em Roma, onde ele ficou preso dentro de uma casa, e lá ele orientava. Teve seu secretário que foi São Marcos, que também foi para lá. Lucas esteve lá o ajudando. Mas Paulo, um homem incansável. E por que estou dizendo isso? Depois foi decapitado e morto. Mas meus irmãos, hoje eu quero enfatizar algo. A pedra é Jesus Cristo. O alicerce é Jesus Cristo. É a fé. Tu és o Cristo. Nós estamos vivendo, e eu digo assim, tempos difíceis. E quando eu falo tempos difíceis, é só para refletir. Nós estamos muito intolerantes com a opinião do outro. Nós estamos vivendo assim. Não é uma igreja dividida. Já foi pior. Credo, padre, já foi pior a igreja dividida? Ixi, Maria. Historicamente, misericórdia. Se eu contar, você fica com o cabelo arrepiado. Mas estamos sim, divididos assim, onde parece que nós não estamos na mesma causa, parece que nós não estamos na mesma luta. E isso vem muito do que nós estamos vivendo. Não gosto de ficar repetindo e sendo repetitivo na internet. Eu gosto, não gosto. Como é que é? Eu bloqueio? Não. Eu... Me ajuda a palavra aí, minha filha, vamos? Cancelo. Estamos no mundo do cancelamento. Gosto do Papa, não gosto do Papa, cancelo. Papa Francisco está vivendo isso. Estamos vivendo isso. Há quem gostava de Bento XVI, há quem gostava de São João Paulo II, há quem gostava de Francisco, há quem goste de Francisco, há quem não goste de Francisco, há quem goste de Padre Reginaldo, há quem goste de Padre A, há quem goste de Padre B. Filhos, Pedro e Paulo tinham enormes razões para terem tido brigas sem reconciliação. Pedro tinha uma visão de cristianismo a partir de Jerusalém. Pedro tinha um cristianismo a partir de uma linha judaizante. Jesus criou uma confusão, porque não chamou
um homem para ser igual a Pedro, um homem que pensava diferente, mas a unidade os faz ser colunas da igreja. Eles tinham, qual era o ponto de união? A pedra, Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus chama gente diferente. Jesus chama quem sabe cantar, Jesus chama quem sabe falar, Jesus chama quem sabe desenhar, Jesus chama quem sabe isso, quem sabe aquilo, quem sabe aquilo. Para quê? Para que grande seja o reino de Deus. Jesus chama pessoas que gostam mais de uma liturgia que não bata palma, mas se bate palma, para de falar. Nós criamos muitas tensões que diante dos outros depõem contra nós. Onde está nossa unidade? Onde está nossa comunhão? Onde está aquilo que nos faz cristãos? Costumes são costumes, ritos são ritos externos. Se fosse assim, meus irmãos, nós não estaríamos divididos, não estaríamos com tanta fofoca, mentira, discórdia, desavença. Filhos, termino, porque já estão me dando sinal que eu vou estourar o horário. Mas hoje eu queria enfatizar que Pedro e Paulo nos leve a maior união, comunhão, na pedra fundamental, Jesus Cristo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus confiante as nossas preces, pela intercessão de São Pedro e São Paulo. Ouvi-nos, Senhor. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Concedei, Senhor, que a vossa Igreja viva o ardor missionário de São Paulo e o zelo pastoral de São Pedro, nós vos pedimos. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Abençoai, Senhor, o Papa Francisco, sucessor do apóstolo Pedro, que continue com sabedoria na sua missão de conduzir e confirmar a Igreja na fé. Nós vos pedimos. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Ajudai-nos, Senhor, a assumir nosso compromisso batismal com a coragem de Pedro e a ousadia de Paulo. Nós vos pedimos. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Fortalecei, Senhor, os que promovem o bem e ajudai-nos a vencer toda forma de opressão e violência no mundo. Nós vos pedimos. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Ó Deus, atendei-nos por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Em nosso rito das oferendas, incluímos a vida e o ministério de nosso Papa. Sejamos generosos em nossa oferta material. E você que nos acompanha, torne-se um associado. Ligue para 0 Operadora 41 3221 6060. Também participe da campanha de Jesus das Santas Chagas e nos ajude na missão de evangelizar.
Cantemos. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu irmão, a fé na esperança e o meu amor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre, doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos
que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio Perus Emérito Pedro, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Pio de Pietreutina, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé, confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz, unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra seu refúgio no Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Eucaristia é o alimento que nos fortalece para vivermos o bom combate da fé, como os apóstolos São Pedro e São Paulo. Cantemos. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Cristo. Senhor, tu me olhaste nos olhos
a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão, na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração, uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Filhos queridos, YouTube Padre Manzotti, você tem o que foi quinta-feira passada, a quinta eucarística. Lembrando que nós rezamos pelos enfermos, com a bênção das roupas dos enfermos. Você pode acompanhar também o que foi o arraiado, o seu vigário 3. Portanto, tudo está no YouTube Padre Manzotti. Gostaria de lembrar que você, querido povo de Deus, torne-se um mensageiro, uma mensageira da Capelinha de Jesus das Santas Chagas. Você de qualquer parte do Brasil ou fora do Brasil, ligue 41 3221 6060. E você encontra em todas as livrarias do Brasil, você encontra o livro Poder da Cura. Quem tem o livro? Muito bem, louvado seja Deus. E você, passando perto de uma livraria, adquira. Ou você pode ir para o e-commerce, você pode pedir atualmente pelo site e presenteie as pessoas. Por quê? Há tantas pessoas fragilizadas e doentes, porque nós estamos pedindo: Senhor, mostre o teu poder de cura, onde realmente a pessoa precisa ser curada. Filhos e filhas, lembrando que nós estamos no mês de Nossa Dinda, Nossa Senhora do Carmo, e por isso nesse mês de julho, gostaria de fazer um apelo ainda maior, que você entre na campanha de Jesus das Santas Chagas no mês de julho e faça esse mimo a Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra Evangelizar é Preciso, a quem nós recorremos nas nossas necessidades. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, Mãe do Santo Escapulário, pelos méritos das Santas Chagas, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Filhos queridos, uma salva de palmas à nossa padroeira, a nossa madrinha, Nossa Senhora do Carmo, e a Jesus, Jesus das Santas Chagas. Bênçãos derramai sobre os filhos rumo ao Pai. Virgem Mãe do Escapulário, vossas bênçãos derramai sobre os filhos junto ao Pai.